Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa fala do Lula, né? O Lula estava no Uruguai, né? Inclusive visitou o Pepe Mujica e tal, e fez um discurso e chamou o Michel Temer de golpista, né? E isso gerou uma série de comentários aqui, tanto na imprensa quanto na oposição também. E nós vamos comentar um pouco sobre isso aqui para poder tentar responder essa pergunta, né? Se foi golpe ou não. E na verdade a única coisa que eu estou conseguindo fazer ainda são os vídeos do YouTube, porque né, eu continuo aturando esses sabotadores nojentos, atrapalhando a minha vida, enchendo meu saco e se metendo nas minhas conexões pessoais aqui de maneira sistemática. Estou tentando uma ajuda jurídica contra isso, ainda não consegui, vou continuar tentando até o último dia. Eles podem estragar, inclusive, meu doutorado aqui, mas eu vou continuar tentando lutar contra essa gentalha nojenta e fedorenta. Então voltemos aqui ao tema do canal, né? Que é um negócio impressionante, essa gente polui tudo, né? O humor das pessoas, o tempo das pessoas, a vida das pessoas, é um negócio inacreditável. Então, com relação à fala do Lula, ele disse exatamente isso, né? Chamou o Michel Temer de golpista, disse, o golpista Michel Temer, né? E ele estava comentando o fato de que o Brasil era a sexta maior economia do mundo, né? No governo Lula e no governo Dilma, no início do governo Dilma, e depois, né, depois que a direita roubou o poder com o golpe e depois com a eleição, né, desastrosa do Bolsonaro, a gente hoje é a 13ª economia do mundo, quer dizer, caímos 7 posições, somos a menos da metade do que a gente era na época do PT. Então isso são dados, são números, né, e isso é inquestionável. Agora, se o Michel Temer é golpista ou não, vamos então tentar refletir isso aqui, né? Teve uma entrevista que o Michel Temer deu pro Roda Viva, né? Depois de sair do governo, né? E ele estava respondendo uma pergunta sobre o golpe e ele afirmou exatamente o seguinte, ó: eu jamais apoiei ou fiz empenho pelo golpe, né? Ele afirma, ele mesmo chama de golpe, né? Ele pode dizer que foi um erro, que ele, né, enfim, falou besteira na hora ali, mas o fato é que ele diz isso, e ele não fala uma vez só não, ele fala 2 vezes na entrevista, pelo menos, ele se refere ao que aconteceu como golpe. Então o próprio Michel Temer sabe, no fundo, que foi um golpe, e a gente vai tentar entender um pouco aqui o porquê. Antes ainda, vale dizer que essa fala do Lula já gerou a primeira reação patética, né, da oposição bolsonarista. O deputado federal Ubiratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, quer dizer, o partido do Bolsonaro, né, já protocolou um pedido de impeachment do Lula por ele ter afirmado que foi um golpe, né? Quer dizer, patético assim. É claro que a gente tem que ficar ligado nisso, porque a direita brasileira é golpista, né? Então a gente tem que ficar ligado nisso para ver se isso aí, né, dá algum tipo de, enfim, né, de encaminhamento qualquer ali dentro. Mas a tendência é que não dê, porque está no início do governo, o Lula está com um diálogo bacana com a maioria dos partidos ali do tal, aspas, centrão, né? Que eu já fiz vídeos aqui também, a nossa posição aqui é de que não existe nenhum centrão, o que existe é a direita que perdeu a eleição, né? E no caso, hoje a gente pode dividir, né? A direita que perdeu a eleição e quer cargos, e a direita que perdeu a eleição e não quer cargos, né? Porque quando o Bolsonaro estava eleito, tinha uma direita que tinha perdido a eleição e estava ali, né, rodeando o poder através de cargos. Querendo cargos, né, atrás de cargos, né, essa é a expressão que eu queria usar. Então, enfim, essa direita está em diálogo com o Lula, o União Brasil ganhou 3 ministérios, o MDB também, a gente fez vídeo aqui falando sobre, né, sobre a Simone Tebet, né? Então isso aí está, essa situação por enquanto está razoavelmente controlada. Esse pedido de impeachment do tal do Sanderson provavelmente vai ser engavetado, não vai ter nenhum tipo de encaminhamento. E aí vamos tentar entender se foi golpe ou não, né? Antes vale a pena a gente fazer uma rememoração dos fatos aqui que foram antecedentes do golpe, né? Eu já estou chamando de golpe porque para mim foi golpe. E os fatos antecedentes do golpe são, né, as manifestações de 2013, né, que começam com o MPL, que é o movimento do Passe Livre,
pedindo passe livre, né, ou seja, pedindo transporte gratuito de qualidade para todo mundo, que é uma pauta da esquerda, né, e ao mesmo tempo uma pauta da social-democracia, né, porque você vê algumas experiências dessas na Europa, e a própria ideia de um transporte público, né, pressupõe que seja gratuito, porque o dinheiro estatal estaria sustentando isso vai gerar um aumento de mobilidade para as pessoas, e enfim, uma série de benfeitorias, especialmente para a população mais pobre, que não tem dinheiro, né, para poder se locomover tantas vezes. Isso vai gerar, né, certamente aumento no sentido do, né, não só da procura por trabalho, mas também do lazer, enfim, a mobilidade de maneira geral da população na cidade. Tem um livro muito interessante aqui, que saiu na época, né, que é esse Cidades Rebeldes, tá? Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil, da editora Boitempo, tá? Então tem texto do Slavoj Žižek aqui, do filósofo, né? E também de outras figuras interessantes aqui, né? Do David Harvey, que é um cara que pensa essa questão também do urbanismo, o Mauriazi, Lincoln Seco, né? Leonardo Sakamoto também, que é jornalista, tem texto dele aqui também nesse livro, e um texto do próprio movimento Passe Livre, tá? Então esse livro aqui é bem legal, foi baratinho, né, que eu comprei, acho que foi até uns R$10, e vale muito a pena, é um livro bem interessante, fala sobre esse evento importantíssimo para a história recente do Brasil, tá? Essa pauta do Passe Livre, né, foi aos poucos sendo cooptada pelo grande capital, né, e ao mesmo tempo pelos seus braços, né, a grande mídia, a chamada mídia, né, mídia de massas ou mídia comercial, como muita gente chama, foi aos pouquinhos tomando conta daquele discurso. E um evento que me parece muito importante nesse sentido é o evento ligado ao Arnaldo Jabor, né, que já até faleceu. O Arnaldo Jabor, no primeiro dia das manifestações, ali na primeira semana, ele faz um editorial, agora não lembro, eu acho que foi para o Jornal da Globo, né, e esculhambando com os manifestantes, dizendo que eram, né, enfim, que eram cópias do PCC, que eram a esquerda velha e etc. Então, aquela coisa, aquela defesa do neoliberalismo que é muito comum em todos os veículos de massa, né, da mídia. Então esculhambou os manifestantes e, de repente, pouco tempo depois, acho que uma semana depois, né, mais ou menos, ele faz um editorial para a CBN, se não me engano, uma fala para a CBN, isso tudo está na internet aí, dizendo: amigos, eu errei, e, enfim, né, na verdade, esses manifestantes estão na rua, papapá, e ao mesmo tempo ele finaliza a fala dele, essa fala que ele começa com amigos, eu errei, dizendo: não, porque esses manifestantes que estão nas ruas hoje nasciam quando o Collor caía, né? Então, quer dizer, sutilmente está subdito ali que o interesse passou a ser cooptar essas manifestações para gerar o impeachment da Dilma, né? Isso era 2013, né? A gente foi caminhando para 2014, teve a Copa do Mundo, né? E a Dilma sofreu aquela vaia violenta na Copa do Mundo lá, e aquilo ampliou essa sanha golpista da direita brasileira de armar, né, o golpe, ou armar uma situação complicada ali para ela. Porém, havia a Copa do Mundo e havia uma eleição próxima ali, que era a eleição de 2014, na qual a Dilma ia disputar a reeleição contra o Aécio Neves do PSDB, que era o candidato da grande mídia, né, enfim, fazia vídeo com o Luciano Huck e tal, né, quer dizer, era o candidato do establishment, né, e da grande mídia de maneira geral. Então, nesse sentido, não deu tempo de armar um impeachment em 2013, 2014, né, talvez a ideia não tenha nem surgido ali naquele momento. E a Dilma, na verdade, tinha uma aprovação muito grande também no governo dela, né? Apesar dessas críticas, que eram muito críticas de uma classe média alta ali, que era aquela classe média alta que estava nos jogos do Brasil e tal, vaiando ela, e ao mesmo tempo de pessoas na rua que estavam ali meio que numa lógica meio ingênua, né? Porque esse é um aspecto importante das manifestações. Essas manifestações que começaram com uma demanda de passe livre, contra o aumento das passagens de ônibus, ela foi aos poucos migrando para uma coisa muito fragmentada,
né? As bandeiras, inclusive, de partidos eram proibidas nas manifestações. Isso, né, gera sempre um alerta na cabeça da gente, porque, né, enfim, as instituições organizadas são importantíssimas para essas conquistas sociais, né? E, ao mesmo tempo, essas manifestações também verbalizavam a coisa da cantilena contra a corrupção, que no final das contas não diz muita coisa, porque não se conecta com a defesa de um projeto, né? Historicamente no Brasil, essa lógica, o Gessé Souza escreve sobre isso também no livro dele, que eu já dei uma pincelada ali, o Elite do Atraso, que é essa corrupção dos tolos, né? Que é achar que, né, a corrupção está na esquerda, a corrupção está na Petrobras, nas empresas públicas, e nos políticos e não nos empresários, enfim, né, toda essa ingenuidade que a gente tem no Brasil aí desde sempre, né? Bom, isso então são as duas primeiras coisas que acontecem, né? E aí a gente tem a eleição, a Dilma ganha a eleição muito apertado do Aécio, né? Ganha muito apertado, e aí começam as cobranças, né? A Dilma começa a sofrer muitas cobranças, porque naquele inteirinho ali também tem o esquema da Lava Jato, e a Lava Jato começa a atingir um monte de gente no Congresso, inclusive políticos do PMDB. E esse me parece ser um ponto-chave para poder explicar o golpe, né? Por quê? Porque a população, de maneira geral, que já estava criminalizando o PT a partir do moralismo, da cobertura, e ao mesmo tempo daquela coisa né, do juiz Moro como um herói, salvador da pátria, essa estupidez, essa ingenuidade que a gente está acostumado a ver. Mas o PMDB começou a ser conectado com o PT no imaginário meio, né, infantil dessa maioria raivosa, né? E por que é infantil isso? Porque a gente tem que entender que a política brasileira é sempre assim. A direita está sempre no poder, sempre com maioria no Congresso e sempre sucateando o Estado e, ao mesmo tempo, defendendo interesses privados ali dentro, de empresários, enfim, né? E às vezes do próprio político, que muitas vezes é também um empresário. Quando a esquerda ganha, ela ganha geralmente no Executivo, ela nunca vence maioria na Câmara, nem no Senado. O Senado e a Câmara são sempre maioria de direita, e aí a esquerda não tem alternativa, ela tem que compor com parte dessa maioria de direita que fica ali no Congresso. E nessa de compor, você inevitavelmente você tem que colocar gente ali que está ali sem o menor interesse em fazer projetos para o Estado, melhorias para o Estado e tudo mais. O projeto da direita brasileira é esse, é sucatear as empresas públicas, né, abrir mão de qualquer tipo de política pública e colocar na mão do mercado e que se dane o resto, entendeu? E isso foi o que gerou esse caos bolsonarista aí que a gente está vendo até hoje, né? Então, o PT teve que compor com o PMDB. E essas pessoas que estavam já comprando, né, aquele discurso vendido de que a corrupção está no PT, o PT que é o câncer da corrupção do Brasil, essa mentira que foi criada, essas pessoas automaticamente conectavam o PMDB e o PMDB começou a ser atingido de fato, né? Cabral foi preso, uma série de coisas, né, aconteceram. E aí a gente tem o áudio do Romero Jucá. Esse é um ponto-chave, né, no meu ponto de vista, para o que aconteceu. O Romero Jucá troca uma mensagem com o Sérgio Machado, se não me engano é Sérgio o nome dele, Sérgio Machado, e os dois conversam, né? O Machado diz, rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel Temer. Aí o Jucá diz, só o Renan Calheiros que está contra essa porra, porque não gosta do Michel, porque o Michel é Eduardo Cunha. Gente, esquece o Eduardo Cunha está morto, porra. Quando ele fala esquece o Eduardo Cunha está morto, ele está se referindo a alguém do partido dele, para você ver como essa gente é, né? Eles não têm assim, eles não têm um projeto de conjunto ali, nenhum, né? Estão ali um amontoado de interesseiros, né? Né, querendo comer o outro, né? Enfim, vivo, né? E no primeiro momento, na primeira oportunidade, eles jogam o cara fora e é isso aí, entendeu? E o Eduardo Cunha era o presidente da Câmara. Foi ele que abriu o processo de impeachment contra a Dilma. Foi um processo feito lá pela Janaína Pascoal, mais umas duas figuras lá, né, da direita brasileira. E aí o Machado continua, diz, é um acordo, botar o Michel num grande acordo nacional.
o Jucá continua com o Supremo e com tudo, aí o Machado com tudo, aí parava tudo. E o Jucá finaliza, delimitava onde está e pronto. A Folha de São Paulo noticia da seguinte forma na época: em diálogo gravado, Jucá fala em pacto para deter avanço da Lava Jato. É exatamente esse o ponto, né? O PMDB começou a ver, né, que a perseguição feita ao PT estava vazando para o PMDB também, e isso ia gerar uma série de problemas. E a Dilma não se opôs a essa investigação, não fez nenhum tipo de movimento contra, como o Bolsonaro fez 500 mil vezes, né, no governo dele, e isso trazia mais angústia para essa galera do PMDB, e aí eles decidiram retirar a Dilma, né? As acusações foram de pedaladas fiscais, né? E uma outra e a edição irregular de decretos de suplementação orçamentária. Essas duas atitudes, elas eram muito comuns no governo federal, enfim, nos executivos de maneira geral, e isso acontecia desde 2001, com o governo Fernando Henrique, né? Era muito comum, isso aí era feito, era uma manobra contábil para poder alterar o valor. Uma delas é para poder alterar o valor final. Eu li a respeito aqui, né? Quem quiser ler, está na internet tudo aí, e esse valor depois era reposto, enfim, do balanço, né? do governo e tudo mais, e ao mesmo tempo tinha a ver também com o dinheiro que era realocado de um ministério para outro, enfim, né? E a defesa argumentou tudo isso, né? O TCU mudou o entendimento em 2015 e a acusação era sobre 2014, quer dizer, então quem conhece minimamente a lei sabe que se você muda uma lei em 2015, você não pode condenar ninguém que fez aquilo em 2014, porque não se condena retroativo, né? Não faz sentido isso. Então foi um golpe evidente, né? Claramente um golpe para tirar a Dilma e para manter o PMDB, para colocar o PMDB como queria o Romero Jucá, né? E acabar com a sangria da Lava Jato que estava pegando todo mundo, né? Isso não significa aqui que nós estamos defendendo a Lava Jato. A Lava Jato, hoje em dia, a gente sabe que foi parte do golpe também, né? Porque o Lula acabou na cadeia graças à Lava Jato criminosa do juiz Moro, né? A atuação criminosa do juiz Moro e do Deltan Dallagnol na Lava Jato. E o impeachment da Dilma foi um golpe que também retirou a Dilma do poder, uma presidente eleita pelo voto, né? Que estava ali cumprindo seu mandato. Teve também uma outra questão que eu acho importante aqui de ponderar, né? Que foi a escolha que a Dilma fez pelo Joaquim Levy para ministro da Fazenda, para tentar compor com tal mercado financeiro, leia-se, né? E foi um fracasso, porque ele começou a colocar em prática medidas neoliberais para poder tentar controlar uma certa crise econômica que estava começando a rolar ali. E, obviamente, não funcionou, porque a agenda neoliberal nunca funciona. Ela nunca funciona. E isso só agravou a opinião pública negativa contra a Dilma naquela época, né? Então, tudo isso aí acabou gerando uma atmosfera propícia para o golpe, né? E a gente teve um golpe de fato, né? A maioria dos deputados retirou a Dilma e isso foi aprovado no Senado também. Por quê? Porque a direita tinha maioria no Congresso, maioria no Senado, né? E havia uma tentativa deliberada de retirar ela, né? Então, enfim, a Dilma sai do governo, né? E o Michel Temer entra, né? E aí a gente tem automaticamente uma série de modificações, né? Vamos ver aqui o que falta falar. Falta falar alguma coisa sobre Quer dizer, falta falar uma coisa importante, né? Na votação do impeachment aparece essa figura dantesca que é o Bolsonaro, defendendo, né, um torturador, né, homenageando um torturador no voto dele contra a Dilma, uma pessoa que foi torturada na ditadura, né, pelos militares. Então, quer dizer, naquele momento ali, Bolsonaro devia sair preso dali, né, ou minimamente perder o mandato, né, para que isso servisse como exemplo, para que ninguém mais defendesse um torturador. A gente tem que passar por esse período todo aí, nós vamos falar um pouco sobre isso também. Já falamos aqui no canal, né, sobre essa questão, essa importância de repensar essa relação do Brasil com os militares. Vamos tentar fazer isso nos próximos vídeos do canal também. Mas o fato é que a gente está aí, né? A gente tem que conviver com essa mancha histórica, né?
e que a gente não consegue se livrar dela. E o Bolsonaro fez esse papelão lá e deveria sair dali preso e não foi. Graças a essa negligência ele acabou eleito, né? E a gente agora está tendo que rediscutir tudo isso. E esse é o único lado bom da história, né? A gente poder rediscutir essa questão, tá? E aí o Michel Temer, né, depois do golpe, né, o Michel Temer fez um comentário aqui a respeito dessa fala do Lula, tá, no Uruguai. O Michel Temer diz o seguinte, no Twitter, né, abre aspas, Lula parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, agora tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas. Ora, o próprio Michel Temer chamou de golpe, né? E é normal, né? O Michel Temer não vai assumir isso, né? Ele, não só porque ele é do PMDB, né? Porque é um partido que eles não assumem nem projeto, que dirá, né, golpe. E também porque, né, o objetivo dele enfim, é se sustentar como um nome ali que foi presidente, etc. Então isso a gente não pode esperar dele, né? Agora a história vai construindo aqui, a gente tem, né, a gente está reconstruindo sim essa história, que é muito importante, né? O Lula foi descondenado, vamos dizer assim, né? Justamente porque existe uma movimentação de reescrever as mentiras que foram plantadas no processo da Lava Jato, no processo de impeachment da Dilma e na prisão dele, né? Nas acusações falsas do juiz Moro, né? E, enfim, na atividade criminosa do juiz Moro de se conectar com o procurador para poder gerar uma sentença, né, fraudulenta contra o Lula. Então tudo isso aí a gente está realmente vendo a história reescrever isso, né? E, enfim, inclusive tem um documentário muito interessante que eu assisti no cinema ano passado, chama-se Amigo Secreto, né? Que é com o Leandro Demore, que era do Intercept, né? E um ótimo documentário porque ele vai também ali desenhando esse roteiro do golpe ali, a gente tem, né, mais subsídios, né, para defender essa tese, né? E a gente finaliza com o resultado, né? Qual foi o resultado do golpe? Né? Vamos ver qual foi o resultado do golpe. O golpe aconteceu em 2016, quer dizer, nós estamos sendo governados, fomos, né, na verdade, governados pela direita por 6 anos. Uma das primeiras medidas do Temer foi colocar o Pedro Parente na Petrobras, instituir o PPI. Em maio de 2016, o Pedro Parente já era anunciado como presidente da Petrobras. Em outubro ele modifica a política para o PPI, que é exatamente essa política que gerou um preço astronômico na gasolina, no diesel, enfim, e nos alimentos para as pessoas aqui no Brasil nos últimos anos, né? E outras coisas mais, né? Acabou com uma série de programas sociais, sucateou Minha Casa Minha Vida, enfim, uma série de problemas que ele criou e não estabeleceu nenhum tipo de projeto de desenvolvimento, de reindustrialização, de investimento em infraestrutura, nada do tipo, porque a direita brasileira não tem projeto para o Estado. O projeto da direita é chegar, sucatear o Estado, vender a ideia de que o Estado não funciona e aí que tem que vender para a iniciativa privada, que a iniciativa privada funciona melhor. A Vale do Rio Doce mostra que não é verdade, né? Nunca houve um acidente como aconteceu em Mariana e Brumadinho quando a Vale do Rio Doce era pública, né? Para além disso, a gente tem agora o caso das lojas americanas, que é um rombo bilionário, que também mostra que esse tal mercado ele não funciona dessa maneira aí, né? Não, porque o mercado, né, ele se resolve ali, né? Muitas vezes ele destrói, né? Ele funciona de maneira catastrófica e isso gera prejuízo para um monte de gente, inclusive para o Estado, né? Porque as lojas americanas estão devendo bilhões aí para os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, enfim, né? Então quem está aí, na verdade, quebrando o Estado o quebrando não é o caso, mas enfim, né? Dando prejuízo gigantesco para o Estado é a iniciativa privada e não o contrário, né? Então essa conversa fiada neoliberal não se sustenta num mínimo de reflexão mais ampla que a gente aponte para os fatos, né? E aí, para finalizar, vamos ver os dados aqui, né? Como é que está o Brasil, né? Como é que acabou essa aventura, né, horrível de ser governado pela direita mais uma vez. Os números de 2014, né? O desemprego em 2014 era de 4,8%, a melhor marca da história. 2014 foi o último ano do primeiro governo Dilma, né? Porque 2015, 2016 começou a entrar ali a questão do golpe, né? Isso começou a ser
planejado para em 2016, de fato, né, ele se consumar. Então, em 2014, o desemprego, no final do primeiro governo Dilma, o desemprego era de 4,8%, hoje ele está em 8,3%, sendo que ano passado ele estava em 11,1% e em 2020 em 13,5%. 3 vezes mais do que no final do primeiro governo Dilma. Então, assim, a direita piorou o emprego no Brasil de maneira radical, não só os números absolutos, né, mas também a reforma trabalhista, que tirou uma série de direitos das pessoas aí, precarizou o emprego, né, enfim, criou uma série de subempregos aí, gente que pode trabalhar e o sujeito pode pagar menos de um salário mínimo. Então, quer dizer, né, é o caos da direita brasileira. O dólar estava em 2014, em dezembro de 2014, R$ 2,65. Em dezembro agora de 2022 ele estava 5,27, quer dizer, o dobro também, né? A gasolina estava R$ 2,98 em dezembro de 2014 e hoje ela está a R$ 5,00, né? Sendo que ela já chegou a 8, ela chegou a R$ 7, R$ 8,00, R$ 8,50, né? Graças ao PPI do Pedro Parente, Michel Temer e Bolsonaro, Paulo Guedes, né? E a inflação é o único ponto que a gente tem que pensar, porque a inflação em 2014 estava 6,41% e em 2022 bateu 5,79%. Só que em 2021 ela ultrapassou 10%, né? E ao mesmo tempo ela ficou em 5,79% em 2022, mas ela estava acima da meta. A inflação de 2014 de 6,41% da Dilma estava abaixo da meta, né? E ao mesmo tempo, esse não é um dado tão relevante, né? Porque você vê, a inflação era 6,41%, mas o desemprego estava muito baixo, o dólar baixo, a gasolina baixa, e agora a gente tem aqui uma inflação de 5,79%, porém um desemprego alto, dólar alto, gasolina alta. Então essas coisas não têm muita relação. O fato é que a herança que o golpe deixa para o Lula é uma herança de terra arrasada. É isso que a gente está vendo aí, né? Os grupos de transição mostraram bem isso. E no início do governo Lula agora a gente está vendo a tentativa de ir modificando aos poucos isso, né? De retomar certas funções do Estado que foram completamente sucateadas. Tem a questão dos indígenas, tem a questão, né, das universidades, tem a questão do Ministério da Cultura, uma série de coisas que foram sucateadas pela direita no Brasil, agora estão sendo redefinidas a partir de outras perspectivas, né? A partir de uma perspectiva competente, que tem realmente projeto para o Estado, e quem tem projeto para o Estado no Brasil é a esquerda e não a direita. Beleza, pessoal? Então é isso, foi golpe, seu Michel Temer, você é golpista, o PMDB é golpista, e tem que ficar sempre de olho aberto com vocês, porque vocês são golpistas, certo? Lula está correto, é isso aí mesmo, Michel Temer golpista. E então é isso, tá, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje para a gente refletir essa questão do golpe aí, e a gente volta no próximo vídeo do canal, beleza? Grande abraço, até a próxima e valeu!